Dia desses, chegou para o ministro Edson Fachin, lá no Supremo, uma reclamação com o número 60620, proposta pela TIM, contra decisões da Justiça do Trabalho que a condenaram a pagar os direitos trabalhistas a uma mulher que prestou serviços durante 6 anos, via pessoa jurídica, PJ. Na origem, a juíza Ana Paula Freire Rojas, da 18ª Vara do Trabalho de São Paulo, havia declarado nulo o contrato de PJ e reconhecido o vínculo empregatício entre essa trabalhadora e a empresa, com remuneração conforme a média dos últimos 12 meses de trabalho. O último ano de trabalho, ela recebia uma quantia e naqueles meses finais, e isso embasou o cálculo da juíza. Aí, o assunto foi para a segunda turma, portanto, segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região. Houve a decisão em primeira instância, foi para a segunda instância, e a decisão da juíza foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, conforme decisão de sua segunda turma. A empresa falou: vou para o Supremo. O Supremo tem decidido, na maioria esmagadora das vezes, a favor das empresas. Vou ao Supremo. Mas como é que eu levo isso ao Supremo? Aí os advogados sabem. Olha, nós temos aqui uma repercussão geral de uma decisão tomada pelo Supremo e, portanto, se julgarmos que há aqui uma violação à decisão do Supremo, podemos recorrer ao próprio Supremo. Porque já que foi decisão do Supremo, em tese é matéria constitucional. E matéria constitucional se discute no Supremo. Exige resposta e solução do Supremo. Então, a empresa ajuizou a reclamação no Supremo. E agora, essa ação foi negada pelo ministro Edson Fachin. O Fachin considerou que os julgados, paradigmas apontados na reclamação, inclusive a DPF, a DC, que é a ação direta de constitucionalidade, debruçaram-se sobre a possibilidade, disse o Fachin, de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços à empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado e a empresa. A contratação de um trabalhador, pessoa física, como pessoa jurídica, por uma determinada empresa, a tal pejotização. A existência de fraude na contratação, mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador, pessoa física, por uma plataforma digital de intermediação de serviços, são hipóteses, diz o Fachin, escreveu isso, que sequer foram aventadas quando do julgamento da DPF 324 ou daquele tema, o tema 725 de repercussão geral. Para Fachin, não é possível derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias a que apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais. E aí, o Fachin faz um lembrete que
precisa ser considerado por outros ministros do Supremo. Ele escreveu: compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista. O que o Fachin está dizendo é: escutem, ouçam, leiam. Ainda existe uma legislação trabalhista. A consolidação das leis do trabalho modificada, tem nada a ver, nós estamos falando de 1943, mas modificada várias vezes, mas nunca revogada. Em alguns momentos houve aperfeiçoamentos, em outros momentos houve adaptações a situações dos novos tempos, novos tipos de relação de trabalho, etc. E em muitos momentos também houve ataques a direitos dos trabalhadores. Mas nenhum ataque se assemelha à dita reforma trabalhista. E o que tem de parlamentar que votou sim e que hoje diz que fala em nome dos trabalhadores, fala para os trabalhadores, tem como centro de suas preocupações políticas a situação dos pobres, dos trabalhadores, dos assalariados, mas votou sim para um complexo de deterioração de direitos do trabalho, do trabalhador, um complexo que provoca a degradação das relações de trabalho e dos direitos dos trabalhadores e a precarização da negociação entre a força de trabalho e o capital. Precarização de qualquer poder de reivindicação, de conquista, de avanço, força de trabalho. Prevalecendo a seguinte lógica: menos direitos para que haja mais empregos. É impressionante que, com outras palavras, isso tenha sido dito na Europa no século XIX, na primeira metade do século XIX, nos embates carlistas na Inglaterra, nas grandes insurreições na França, em 30, em 48. E no Brasil, esse mote é retomado. Para que haja mais empregos, é preciso que haja menos direitos. É preciso remover direitos. Essa mentira foi a premissa da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional. Esse é o parlamento. O governo, que na campanha, o governo Lula, na campanha, teve o próprio Lula prometendo enfrentar as consequências da reforma trabalhista. Não moveu uma palha. E houve a desautorização clara do Luiz Marinho quando esse tentou remar nessa direção. Foi desautorizado. Sumiu. E no judiciário, diante da inanição do executivo, da ação do legislativo, foi quem construiu essa reforma, com muito apoio, né? Com muito apoio. Não só apoio da plutocracia, do reino do dinheiro, mas apoio acadêmico.
acadêmico, de gente que de fato tenta estabelecer base teórica para essa aberração que é preciso remover direitos, diminuir direitos, achatar os direitos, reduzi-los à insignificância para que haja mais empregos. Foi quando, no governo Bolsonaro, Paulo Guedes acenou com a carteira verde-amarela. E sempre no poder estabelecido, parte-se do princípio que as pessoas não vão compreender, não vão entender, vão se satisfazer com qualquer piadinha, com qualquer faz de conta. E qual foi a piadinha do Paulo Guedes? Não, é opcional. Tá certo? É opcional. Ou seja, escolhe a verde e amarela quem quiser. E a verde e amarela, qual era a sua razão? Por que ter uma outra carteira? Porque essa seria a carteira dos direitos reduzidíssimos. E é óbvio que o mercado, e aí não adianta nem um empresário dizer, não, aqui não, a concorrência produz isso. O mercado passa a dizer, você quer trabalhar aqui? Tem de ser com essa carteira verde e amarela. Saiu aquele da carteira azul, pro lugar dele vai entrar alguém da carteira verde e amarela. E a outra falácia é que os direitos dos trabalhadores encarecem a produção. Não. A carga tributária, sim. Tanto que agora, na reforma tributária, a ideia de reduzir a carga que está sobre os ombros da indústria. Porém, essa carga será transferida para o setor de serviços. A falta de infraestrutura, dificuldades em escoamento da produção em várias regiões do país, estradas ruins, pontes quebradas, falta de armazéns. Esse conjunto, que chamam de custo Brasil, é isso que onera a produção. É isso que deixa a produção mais cara, menos competitiva. São impostos. Impostos que, na verdade, funcionam em cascata. Há tributações na linha produtiva. Mesmo sem CPMF, que era a bitributação escancarada. Ou incidindo em diversos momentos da produção. Esse é um aspecto positivo da reforma tributária, que será benéfico esse aspecto para a indústria. Reduzirá ou, em alguns casos, eliminará essas cobranças, essas incidências acumulativas. Agora, o Supremo Tribunal Federal vem, há 2, 3 anos, aprofundando essa reforma que degradou, deteriorou, atacou os direitos dos trabalhadores. Por quê? As inúmeras decisões tomadas pela Justiça do Trabalho, reconhecendo direitos legais, direitos estabelecidos em lei, estão sendo derrubadas uma depois da outra no Supremo. O próprio Fachin já tomou decisões, já votou contra os trabalhadores. Mas, na maioria das vezes, ele foi voto vencido porque votou a favor dos direitos dos trabalhadores. Embora já tenha votado também contra. Não está imaculado. Mas agora, já foram tantas
derrotas dos trabalhadores no Judiciário, no Supremo, e já escancarou-se tanto aquilo que era, em alguns momentos da reforma, insinuado, e que mesmo no texto final aprovado, promulgado, ficou ali como uma possibilidade que pode ser encontrada por um grupo de advogados espertos, por empresas que têm bons advogados. Não, o Supremo escancarou isso. E são tantas as derrotas que esta decisão do Fachin, a que nos referimos, é uma espécie de chance derradeira de restabelecer algum equilíbrio, alguma corda onde ainda o trabalhador pode se segurar. Porque não parou aqui, a reforma não foi o ponto final. Há uma lógica internacional do capitalismo financeiro atual que prevalece, que dizimou o capitalista original, o herói burguês, o capitão da indústria. Ele foi dizimado pelo capital financeiro, que é altamente planejado. Aquela diferença que se estabelecia, o capitalismo é a iniciativa livre, o capitalismo é a liberdade de ação, é a concorrência, é a coragem. O socialismo demanda planejamento. Não, o capitalismo atual, o capitalismo financeiro, planeja minuciosamente os rumos políticos, inclusive, para atingir resultados econômicos, até para garantir a permanência do processo de acumulação, que é essencial. E aí, a ideia é avançar cada vez mais. Como não há um horizonte de ações revolucionárias, movimentos revolucionários, pelo contrário, as contestações se tornaram facilmente assimiláveis. São até incentivadas, porque são bobinhas, não tocam no cerne do problema. Então, inicia-se a desmontagem da social-democracia, que está sendo desmontada, mas velozmente na Europa. Sistema de saúde, de educação, previdência, velozmente desmontado. E a União Europeia foi construída para esse fim, para que não houvesse mudanças homeopáticas, mas uma mudança direta, pesada, abrangente, europeia. Até em quem não faz parte mais da Europa, União Europeia, não do continente, do ponto de vista geográfico, mas da organização jurídica e política, como o caso do Reino Unido, está tendo o seu sistema de bem-estar social destruído. Só que agora, a empresa leu a decisão do Fachin e rapidamente decidiu recorrer da decisão do Fachin. Onde? Vai para uma das turmas. E a segunda turma, a do Fachin, tem Dias Toffoli, Gilmar Mendes, André Mendonça e Nunes Marques. É um colegiado que tem votado a favor das posições da empresa. Então, veremos se outra vez Fachin, agora relator, será voto vencido. Ou se ele conseguirá convencer pelo menos mais dois, né? Convencer dois de que a sua tese é a constitucionalmente correta. Isso pode ser não vou dizer que é a última chance, mas uma derrota nesse caso, até pelo acúmulo de derrotas dos trabalhadores, terá um peso muito grande.
O STF tem reiteradamente anulado vínculos empregatícios. E se tomarmos todos os ministros, só um, Flávio Dino, ainda não votou, até porque chegou agora também, veremos como é que ele vai votar. Mas ele pelo menos rejeitou um caso, mas por questões processuais. Mas observou na sua decisão que as decisões anteriores da Justiça do Trabalho não contradizem o precedente do STF sobre a legalidade da terceirização. Mas ainda não votou num caso específico o Flávio Dino. Então ele é o único. Os outros 10, sim. Barroso, bom, o Barroso já discursou contra os pensionistas, né? Ele já sugeriu que pensão por morte, exato. Ele parece acreditar que pensão por morte é seguro-desemprego, né? Só tem de durar um tempo para aquela viuvinha de 65 anos, 70 anos, sai procurando emprego. Corta metade da pensão. Mas, por favor, o Congresso, aprove o quinquênio, hein? Aprove o quinquênio. Mas aí aperta as contas. Não, corta metade da viúva. Corta metade do que ela ganha. Aliás, o Barroso usa a tese. Tem um caso em que uma trabalhadora entrou com ação e tal. E quando chegou no Supremo, ele disse que aquela trabalhadora não é hipossuficiente, o que justificaria a proteção do Estado para garantir a proteção dos direitos trabalhistas fundamentais. Ela fez uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Sim! Sabe o que ela fez, Barroso? Ela ficou sentada, enquanto centenas de representantes das empresas a procuravam. Eu te ofereço isso. Não, eu te ofereço algo muito melhor. E aí ela conscientemente escolheu. Ampla liberdade, não é, Barroso? Ampla liberdade. O Fachin também fez a dele quando reverteu uma decisão que identificava vínculo empregatício entre um médico contratado como PJ e um hospital. O Gilmar Mendes tem sido campeão, né? Gilmar Mendes diz assim: os caprichos da Justiça do Trabalho não devem obediência a nada. Ele está reclamando, né? À Constituição, aos poderes constitucionais, ao próprio Poder Judiciário. Observa apenas seus desígnios, sua vontade, colocando-se à parte e à revelia de qualquer controle. Ou seja, ele acha que as decisões da Justiça do Trabalho, favoráveis aos trabalhadores, são caprichos dos juízes. Quem está desrespeitando a Constituição? Quem? Aqueles juízes? A Carmen invalidou o vínculo de emprego de um diretor de programas com uma empresa de televisão e, em outro caso, derrubou o vínculo entre um profissional e uma construtora. Dias Toffoli decidiu contra o reconhecimento de vínculo empregatício em 3 situações. Luiz Fux anulou vínculo empregatício de um motorista com aplicativo, esse caso que é discutido no mundo, né? E de um médico com o hospital. Alexandre de Moraes derrubou vínculos empregatícios de motoristas e também de uma jornalista com uma televisão. Nunes Marques reverteu o reconhecimento de vínculo empregatício de um corretor e de um representante comercial. Mas aí o Barroso diz: todos têm liberdade. Essa gente toda tem fartura de ofertas de trabalho e aí escolhe com liberdade. Depois que escolheu, não reclame. André Mendonça anulou vínculos de uma ex-franqueada e de uma jornalista com suas respectivas empresas. E sempre... E o Zanin foi contrário ao vínculo empregatício entre um técnico de radiologia e também entregadores de plataforma em suas organizações. Trabalhadores.
Mas Barroso lembra. Eles sabem, fizeram a escolha. Nesse mercado de plena liberdade, com fartura de opções. Não, eu vou trabalhar ali. Você escolheu, então, não reclame. Não é assim, ministro. Não é assim. Na maioria das vezes, é a única escolha possível. A opção, a alternativa àquela escolha é o desemprego. É a privação. É o sustento da família. Enfim, só para lembrarmos aqui, algo que já citamos em outra ocasião, porque esse tem sido um tema recorrente e será. Continuaremos falando a respeito, sempre que necessário. Mas há uma observação interessante de um especialista em legislação de trabalho. Ele é professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Carelli. E ele aponta o risco para que essas decisões, o risco de que essas decisões afetem todos os trabalhadores. Ele estava se referindo a casos de aplicativo e dizendo isso vai afetar todos os trabalhadores. Por quê? Ele diz, essa decisão ultrapassa os trabalhadores de plataformas e vai atingir todos os trabalhadores brasileiros, pelo menos potencialmente. O vínculo empregatício se torna optativo, se torna facultativo e, como sabemos, em direito do trabalho, na verdade vai acontecer uma imposição da empresa, de um determinado modelo. Isso, diz o professor, é destruição do direito do trabalho. E o Brasil será o único, será pária no mundo das relações de trabalho. Só discordo do professor quando ele enxerga como um fenômeno brasileiro. Este é um fenômeno, no mínimo, ocidental. Mas no Brasil tem ocorrido com uma rapidez, uma velocidade, porque essa rapidez é impulsionada pelos poderes da República. Meu caro Ronald Gimenez.